Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do Célula In Podcast. Meu nome é Fabrício Tavares e hoje a gente vai falar sobre o uso de redes sociais pelas igrejas. Para conversar com a gente hoje está aqui o Ronaldo Augusto, mais conhecido como Rones. O Rones é designer, locutor e documentarista. Ele também trabalhou na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, a IBCBH, por quase 7 anos na área de comunicação lá. Obrigado por aceitar o convite, Ronaldo. E junto comigo, seu co-host de sempre, Alexander Reis. E aí, Alex, beleza? Olá, pessoal, boa noite. Rones, eu quero começar com o que todo mundo quer saber, na verdade, né? Quantos seguidores você tem no Instagram? Tô zoando, tô zoando. Mas eu queria começar nessa linha assim. O que importa mais em redes sociais com relação a essa questão de seguidores? Importa número de seguidores, número absoluto, ou a razão entre seguidores e seguintes? Tipo assim, se a pessoa tiver 10 mil seguidores, mas seguir 100 mil pessoas, não vale nada. Se ela tiver 10 mil seguidores e seguir 2, é exclusivo. Isso tem peso real? O que é isso? Como é que funciona? Boa noite, pessoal. Alex, Fabrício, prazer estar aqui com vocês. Bom, essa pergunta sobre seguidores e tudo que é importante para uma rede social vai muito de encontro ao que a própria rede social está procurando ser, que é uma comunidade, né? Então, assim, não importa o seu número de seguidores, na verdade, se você não tem o engajamento deles, né? Se você não tem a atenção deles. O que acontece muito na internet, em qualquer rede social, é ter números inflados assim, para o ego do dono do perfil, e isso não quer dizer nada, né? Então, não necessariamente uma página com muitos seguidores é uma boa página, ou gera bons conteúdos, ou tem uma boa comunidade de interação. Então, assim, números realmente não é o que importa mais, porque são os próprios seguidores que fazem a movimentação da página acontecer, fazem o conteúdo dela chegar para outras pessoas. Então, se você não tem uma comunidade, o número realmente só serve para inflar o ego do dono da página. Então, há um tempo atrás eu vi um artigo de um cara que fez um teste no Twitter, eu acho, em que ele fez um robozinho para poder sair seguindo um tanto de gente, ou ele contratou, eu não sei exatamente, mas que ele comprou um número grande de seguidores, né? E aí Sim. Ele percebeu que com o tempo, tendo muitos seguidores, ele começou a ter mais seguidores, mas reais. Então, assim, eu entendi o que você falou, a questão do número alto de seguidores serve para o ego, mas será que não tem um pouquinho também aquela coisa da pessoa que cai ali num perfil, sei lá, vou usar o Instagram e o Twitter aqui como exemplo, né? Cai ali no perfil de alguém, vê que ela tem um número alto de seguidores e talvez usar esse número como como é que eu vou chamar? Como um proxy, como uma aproximação para a validade do que aquela pessoa fala ou para a importância daquela pessoa? Será que não existe esse efeito também, não? Um pouco? Existe, mas ele é bem pequeno. Porque, assim, a pessoa até se interessa por algo que tem muita gente se interessando. Então é natural que quando eu entrei num perfil onde tem muita gente lá, eu falo, nossa, o que essa galera tá vendo aqui de especial que eu quero ver também? Então, assim, o número, a princípio, ele chama atenção. Uhum. Mas hoje em dia as pessoas estão um pouco mais espertas com isso. Inclusive, às vezes as pessoas clicam lá nos seguidores para ver quem é que segue essa página. E ela pode se deparar ali com um monte de perfil falso ou sem foto, pessoas de completamente outros lugares do mundo que não tem nada a ver com o assunto. Então ficou muito fácil identificar. E quando esses robozinhos, as pessoas foram driblando, né, as redes sociais para ganhar número de seguidores, as redes sociais foram imediatamente controlando essa mania das pessoas de quererem fraudar o número de seguidores, e também hoje em dia o próprio Instagram, o Facebook, o YouTube identifica esses seguidores que foram comprados, que não chegaram até lá de maneira orgânica, que não são reais, ou que são só para números. Eles podem notificar as contas, eles podem bloquear, podem até banir sem você conseguir reativar com aquele mesmo link, com aquele mesmo domínio. Então já foi mais fácil enganar as pessoas com essa coisa do número. Mas, de fato, o número muito grande de seguidores acaba sendo atraente no primeiro momento, assim, mas não dura muito. Entendi, não é uma coisa sustentável, né? Então, se o cara quiser... Não é sustentável, não é interessante. Então, a gente não aconselha ninguém a comprar seguidores de nenhuma espécie, de nenhum programa, nenhum aplicativo, nem nada. E o trabalho que você faz se dedicando ao seu conteúdo é o que, de fato, vai trazer novas pessoas.
Claro que existem maneiras de acelerar esse processo, de fazer parcerias com outras contas, enfim. Tem como você crescer de uma maneira saudável, vamos dizer assim, sem passar por nenhuma dessas falsidades, né, de criação de público. Algo que eu já percebi que acontece também, Rones, é o seguinte: isso acontece muito com contas, pelo menos no Instagram, contas divertidas, tirinhas e tal e coisa e tal. Eu tô seguindo uma conta e aí a conta tem lá, sei lá, 10 mil seguidores, por exemplo. Aí eu compenso que não, eu começo a perceber no feed dela, que na verdade nem é dela mais, que tá postando coisas que não tem nada a ver mais. Todo aquele conteúdo que eu consumia, que era agradável, já não existe mais, foi todo deletado. Na prática, o que acontece é que aquela conta foi vendida para uma outra, para aquela empresa que está utilizando ela agora, e aqueles 10 mil seguidores caíram de gaiato naquilo ali. Esse exemplo que você deu aí, ele é válido para esse perfil, para esse tipo de ação também? Isso, de maneira geral, não é saudável? Tem algum caso que isso é interessante? Olha, Alex, até onde eu sei, isso não acontece mais com tanta frequência, porque é pelo mesmo motivo da questão de seguidores comprados. As redes sociais identificaram o problema. O próprio Facebook, se você precisar trocar o nome da sua página, você vai ter que mandar um texto escrevendo por que você está fazendo aquilo. E se eles avaliarem que você está mudando muito o sentido da página, eles não te deixam trocar o nome, né? Então, assim, eles não é mais livre. Você não pode mudar automaticamente e tal. O Instagram ainda não tem essa complexidade na hora de trocar de assunto, mas eu sei que isso também gera bloqueio na página. Então, se uma página se vender para uma outra marca ou mudar de assunto, também está sujeito a perder a página. Então, até onde eu sei, esse problema está sendo controlado, porque houve um momento que isso foi realmente uma mania. Eu lembro de ter visto anúncios no LX de pessoas vendo perfil com 50 mil seguidores. Então, assim, e era caro. Alguém ia lá, comprava, pagava por aquele perfil, a pessoa recebia a senha, começava a trabalhar ali, dali a pouco ela perdia e falava, não, isso aqui foi errado, você não é o dono dessa página, enfim. Entendi. E cortava lá as asinhas da pessoa. Bom saber que eles estão preocupando com isso, né? Não, sempre que aparece um problema, não demora muito para ter uma alternativa, né? As redes sociais, elas não param em nenhum minuto, assim. Então, toda vez que alguém cria uma nova maneira de gerar mais visualização, se não foi via a rede social, se não foi ela que inventou essa maneira, ela provavelmente vai te barrar. Se não é benéfico para ela, né? Tipo assim, se não é do interesse dela que aquela visualização aconteça e tal. Tinha vários aplicativos de telefone que você curtia foto de outras pessoas e aí você ganhava uma espécie de moeda interna dentro do aplicativo para depois você fazer as pessoas curtirem suas próprias fotos. Então você conseguia, tipo assim, você curtiu a foto de 2.000 pessoas e agora você tem 500 likes para distribuir entre as suas fotos. Então, assim, todo dia sai um aplicativo novo desse, todo dia ele era derrubado. Então, isso é uma coisa, assim, que não dura muito tempo. Então, nenhuma maneira errada, assim, de crescimento passa batido pela administração das redes sociais. De nenhuma. Eu consigo ver, do ponto de vista eu vou chamar de pessoa física, sei lá, do João da esquina, assim, querer um número grande de seguidores para poder partir para essa questão de ego que você está falando, mas parte para aumentar o capital social dele, para ele ser percebido de uma outra forma e tal. Apesar de achar que isso não vale a pena, mas cada um com suas opiniões e tal. Mas quando a gente muda esse foco de pessoa física para outros tipos de entidades, por exemplo, sei lá, empresas, e aí a gente vai chegar no ponto aqui de igrejas também, eu acho que muda um pouquinho de figura. Hoje, já nos últimos poucos anos, a gente tem uma coisa que a gente tinha no passado com site de restaurante, vou chamar assim. Então, qualquer padaria da esquina, qualquer restaurante, achava que tinha que ter um site, sim, contratava alguém, pagava alguém, colocava um site, normalmente em flash ainda, na web, com uma musiquinha tocando, e agora tem a presença web. Nos últimos anos, a gente viu esse movimento acontecer com redes sociais. Então, toda empresa ali, toda loja, toda igreja tinha sua página, colocou sua página no Facebook, seu perfil ali no Twitter, mais recente a questão do próprio Instagram e tal. Tô ali, assim, reservei meu espaço, tô na internet agora porque eu tô nas redes sociais. E acredito que algumas utilizem um pouco disso, né, para tentar conseguir esse canal de distribuição de conteúdo através da quantidade de
seguidores que tem, assim, utilize essas técnicas. Aí você explicou muito bem que isso não compensa, isso não vale a pena, e apesar que tem, em alguns pontos, uma questão benéfica, mas que não vale. E aí, trazendo por esse ponto de igreja, então, para uma igreja criar uma identidade numa rede social, que caminho que ela deve seguir? Deixa eu dar um passo atrás. Compensa uma igreja criar identidade numa rede social? Assim, vale a pena ela ceder um pouco esse controle da distribuição da mensagem dela, do conteúdo dela, para talvez atingir um pouco mais de pessoas? Como que funciona isso? O que você acha disso, na verdade, né? E se isso é uma coisa que é interessante, que vale a pena, qual, ou pelo menos quais seriam as formas mais interessantes de iniciar um trabalho nessa linha? Cara, tem 18 respostas para essa pergunta que foi muito extensa. Foi muita coisa. Fica tranquilo. Eu vou responder por partes porque eu acho que eu vou lembrando de todos os tópicos. Claro, a gente vai falando. Bom, primeiro que a questão de uma empresa estar na rede social, que era o antigo site lá do restaurante, hoje em dia tem muito mais a ver com a reputação e a credibilidade da empresa. Então, o fato de uma empresa não estar presente nas redes sociais é uma porta fechada para a interação com os clientes dela, porque hoje em dia as pessoas procuram saber se aquela empresa é séria, procuram saber se tem clientes satisfeitos com aquela empresa, e elas fazem isso primeiramente via rede social. Então, num primeiro momento, as pessoas sempre vão buscar as empresas na internet, vão ver o que as pessoas falam dela, se ela tem uma boa credibilidade, se ela tem uma presença lá. Isso se tornou mais importante do que um site que era só para ter informação, né? Um site não era aquele canal aberto para as pessoas interagirem. Ao mesmo tempo, as redes sociais têm muito dois perfis para trabalhar, é o público e as empresas, né? Então, as pessoas que consomem ali o cotidiano das pessoas, o que elas veem, o que elas gostam de curtir, o que elas gostam de ver, e as empresas o que elas gostam de vender, e aí elas vão pegar o que essas pessoas gostam de curtir e pegar o que a empresa vende e distribuir ali no público que está naquela faixa de idade, que está naquela faixa social, naquela cidade, e assim ela vai achar o perfil ideal do cliente para aquela empresa. Não tem um terceiro elemento de perfil igreja, né? Então, ou é empresa ou é pessoa, não tem um perfil igreja. Vale muito a pena a igreja estar nas redes sociais por muitos motivos. O primeiro é que a própria rede social pode ser o primeiro lugar que a pessoa vai ver o nome da igreja. Hoje em dia a gente passa tanto tempo nas redes sociais que a chance de você descobrir uma igreja por uma rede social vai até mais rápido do que pelo testemunho de alguém que foi na igreja. Então as redes sociais facilitam muito o acesso, só que a igreja também ela não oferece um produto. Então por conta disso ela tem várias coisas que ela pode trabalhar. E eu acho que a igreja, de todas as pessoas, de todas as empresas, de todos os perfis que podem ter uma conta relevante, quem mais tem chance de fazer um conteúdo excelente, que encontre pessoas que gostem, que criem uma comunidade incrível, são as igrejas. Interessante. Porque as igrejas têm tudo que precisa ter para qualquer questão da vida, né? As pessoas criam um relacionamento com a própria igreja por necessidades. Muitas pessoas vão para a igreja porque precisam de alguma coisa específica ou porque estão carentes em alguma área específica. E o Brasil é o país com mais pessoas em rede social da América Latina. É quase tipo metade do país está em redes sociais. E as redes sociais são um sucesso porque as pessoas são carentes. O ser humano precisa de relacionamento. E ela tem uma questão ali de querer estar se relacionando, mesmo que pelo celular, com outras pessoas, estar conectado com outras pessoas. E a igreja tem ali o papel de oferecer a melhor conexão de todas, né? O reino. Então, assim, a igreja tem uma ferramenta poderosa que é as redes sociais, e eu acho que ela ainda não tem dimensão do que ela pode fazer com isso. Então, eu acredito que as redes sociais é um caminho aberto, assim, e quase inexplorado para as igrejas, porque ela vai de encontro a tudo que a pessoa está ali na rede social procurando, e ela pode, sim, criar uma comunidade totalmente orgânica, ela não precisa vender nada, ela não precisa fazer divulgação de milagre, nem nada do tipo, porque o próprio conteúdo que a gente tem em mãos dá muito pano para manga, dá muito assunto, dá muito feed, dá muito post. Então o engajamento pode ser muito rico, pode ser enriquecedor tanto para a igreja, de ter um contato direto com as pessoas, quanto para as pessoas que seguem a igreja. Rones, é interessante esse ponto que você colocou, que a igreja tem na mão a possibilidade de fazer um conteúdo, de produzir um conteúdo legal, de ser relevante no meio social, nas redes sociais. Mas dos perfis que eu acompanho, dos perfis que eu sigo, daqueles que eu visito esporadicamente só para dar uma olhadinha e tal,
O que eu vejo é algo ao contrário disso. Parece que aquela instituição ela está ali apenas para obter seguidores. O conteúdo que posta não é nada relevante, não é nada atraente. A sensação que parece é que ela está se vendendo em torno de ter mais seguidores. Como que você vê, de prática mesmo, no dia a dia da igreja de rede social, como que pode ser feito um trabalho para transmitir, para levar algo realmente relevante para os seus seguidores, para o seu público nas redes sociais? Deixa eu emendar uma coisa no que você está falando, Alex, antes do Rones falar. Você comentou de trazer alguma coisa realmente relevante. Um grande problema que a gente tem com redes sociais, isso qualquer rede hoje, é a dificuldade que é para uma pessoa fazer a distinção de sinal e ruído. Então, mesmo alguém que queira, vou falar, consumir de forma saudável, né? Não sei qual que é a melhor palavra aqui, mas não gastar a vida nas redes sociais, mesmo essa pessoa, ela vai ter dificuldade de diferenciar aquilo que é conteúdo bacana, que vale a pena gastar tempo ali, daquilo que, na verdade, é simplesmente viciante. Isso é até inconsciente, né? Todo aquele conteúdo bem feito, inclusive de forma intencional, ele é feito para que você goste de ver e que você queira continuar vendo, que você queira continuar rolando, que você queira continuar dando like, passando para frente e tudo mais. Como que você mistura essas duas coisas? Ou seja, como que você coloca na posição de igreja, né? De produção de um conteúdo que, na verdade, vai fazer com que as pessoas se engajem, vai ser um conteúdo, não sei se a melhor palavra seria edificante, mas vai ser um conteúdo legal, mas ao mesmo tempo você tem um outro problema do lado do usuário, da pessoa que está do lado de lá, que ela tem uma enxurrada de informações, de posts, de notícia, de vídeo, de foto caindo ali na sua timeline, que mesmo se uma igreja estiver fazendo tudo certinho, provavelmente aquilo não vai chamar a atenção como deveria. Então, talvez, até inclusive, Alex, as igrejas estão, confesso que acompanho pouco, mas as igrejas talvez estão usando técnicas que é simplesmente para chamar a atenção, porque a dificuldade de diferenciar sinal e ruído é tão grande que se ela for simplesmente fazer um trabalho edificante, por exemplo, ela não vai ter o alcance que ela teria se ela fizesse um trabalho aditivo, né, que permitisse que as pessoas quisessem ou queiram voltar e consumir aquilo de novo. Ficou mais ou menos claro o que eu quero dizer? Assim, como que a igreja, então, atua de forma mais adequada ou mais eficiente, ao mesmo tempo levando em consideração que não é saudável para as pessoas consumirem o dia inteiro ali numa rede social, mas ao mesmo tempo a igreja quer que aquele conteúdo chegue. Sim, eu acho que as pessoas realmente não sabem consumir conteúdo. Como você disse, elas não sabem diferenciar o que é bom do que não é, porque é uma deslizada no dedo ali, já passou 3 posts e às vezes a pessoa não deu o crédito, não parou para ver, não parou para dar atenção. Isso trata de uma educação mesmo que as pessoas não têm e um desespero, né, de consumir muita coisa, muita informação. E por mais que você faça conteúdo para um perfil o tempo todo, nunca vai ser o suficiente para você ser lembrado todos os dias, porque está todo mundo fazendo. E hoje em dia as pessoas seguem cada vez um número maior de contas e de perfis, etc. Mas eu acho que é fundamental para a igreja saber onde que ela está entrando e como ela está entrando e quem ela quer atingir. Né? Porque tem uma coisa que a gente fala muito nas redes sociais, que é ter um nicho, né? Quem que é o nicho da igreja é quem? É a própria igreja. Então a rede social é uma extensão da igreja. O contato que a pessoa vai fazer ali para ver aquela postagem, para interagir com aquela mensagem, vai ser o mesmo que ela teve na célula, dentro da igreja, em todo lugar. Então, se a pessoa estiver desconectada da igreja nas redes sociais, provavelmente ela vai estar desconectada da igreja em outros momentos, porque é tudo uma coisa só.
né? A gente acha que não, mas quando eu gosto muito de alguma coisa, eu sempre me dedico quando eu vejo aquele assunto. Então, se a pessoa passa batido pelo feed da igreja, é um problema que talvez ela esteja passando batido por qualquer coisa que a igreja faça, porque aquilo é um reflexo... Ou por qualquer coisa que tá batendo no feed dela, né? Assim, eu entendo que você está colocando esse ponto, mas pode ser também que aquela pessoa tá com tanta coisa, tanta informação, que o post da igreja não se destaca o suficiente para ela perceber. Então, não é nem que a pessoa não tenha interesse pela igreja ou pelo conteúdo da igreja ou de forma geral, mas que ela tá perdida no feed dela, ou isso não seria uma questão? Cara, mais ou menos, porque, por exemplo, eu sigo muitas contas e eu tenho contas que eu ativo a notificação para eu ver sempre que for postado algo novo. As pessoas não são tão leigas assim de deixar o feed rolar sem nem sequer saber o que tá passando. Lógico que a competitividade dentro da rede social é muito grande, tem muita gente competindo ali. Mas você criar um público engajado, você cria desde o púlpito, desde dentro da reunião da célula. Então, assim, é completamente natural para mim um pastor chegar durante uma pregação e falar para as pessoas acompanharem o Instagram da igreja, que eles vão ser edificados, que eles vão receber novas informações, que é para eles ficarem por dentro, que eles serão avisados por lá, porque a rede social também tem essa função de ser um informativo. Então, é natural, é saudável você estimular as pessoas a acompanharem mais. Então, assim, tem algumas ferramentas que você usa para que você crie na pessoa uma conexão de ideias ali. Você fala, olha, eu tenho algo a dizer para você que é importante, a igreja quer que você veja. Então, a própria criação da comunidade é por interatividade. Então, quando a pessoa interage mais com o perfil da igreja, quando ela procura mais informações, ela automaticamente, aquela informação daquele feed vai ficar sempre em destaque para ela, né? Então, isso já é uma coisa orgânica. E isso, novamente, se reflete em como a pessoa enxerga a igreja. Por mais que tenha milhões de outros perfis, ela vai estar ligado mais àquela conta porque aquela conta faz parte da vida dela, né? Então, a preocupação da igreja em criar um conteúdo que se destaque não fica só no feed do Instagram. Uhum. O mesmo zelo que o pregador tem para preparar a mensagem, o mesmo zelo que o líder de célula tem para preparar a lição, tem que ser o mesmo zelo que a pessoa que está fazendo o feed faz uma postagem. E são os mesmos feedbacks, assim, eu preciso da minha atenção, eu preciso da atenção do público na igreja, eu preciso da atenção do público na célula, eu preciso da atenção do público na internet. E a gente acha que só na internet que a gente está competindo com outras coisas, mas não é, porque dentro da igreja você também está competindo com o feed, porque às vezes o irmão está com a Bíblia aberta e o celular dentro. Uhum. Então, assim, não é só na internet que você está competindo com outras coisas. Em todos os momentos, as pessoas estão conectadas a muitas coisas de uma vez só. Então, o conteúdo tem que ser passado de uma maneira estratégica e tem que ser claro que você precisa da atenção daquela pessoa, e isso tem que ser feito de uma maneira saudável, sem obrigar ninguém a seguir a igreja, nada disso. A gente não quer criar também uma seita que, tipo, você entrou na igreja tem que dar like na página. Não é essa a questão. Mas você tem que se sentir interessado pelo conteúdo e a igreja interessada em fornecer um conteúdo relevante. Isso pode destacar. O que você está dizendo é que a igreja tem que ter a mesma atenção e cuidado com a mensagem que ela distribui nas redes sociais, que ela distribui em outros meios, outros veículos, né? Então, assim, o preparo da palavra que vai ser dado no culto, do jornalzinho que vai ser entregue naquele final de semana, né, de um folheto, de um folder que for passar ali. A comunicação que a igreja faz através das redes sociais tem que ser criada e colocada ali com o mesmo esmero que ela faz nos outros canais de distribuição. É basicamente isso, né? Sim, não, isso deveria ser óbvio porque a gente está falando de excelência, né, que é um valor que a gente preza muito enquanto igreja. Então, se a gente se propõe a estar na rede social, não é só para marcar presença, para postar um versículo lá uma vez por semana. Não, mas é porque eu coloco isso porque eu volto naquele ponto que eu falei lá do restaurante, do site de restaurante de Flash, né? É que as poucas igrejas que eu acompanho, de vez em quando eu olho um pouco essa questão da presença delas nas redes sociais, a impressão que fica é que ela está marcando o lugar e não necessariamente fazendo um trabalho intencional ali, entende? Então, assim, de fato, tem algumas fazendo um trabalho intencional e fazendo um trabalho com cuidado, com atenção e com o esmero que precisa, mas apesar de ser óbvio, a maior parte das igrejas não parece que está fazendo isso, entendeu?
a sensação que me dá é que elas estão ali marcando o lugar. Então, deixa eu reservar o meu username aqui no Instagram, meu endereçozinho na minha página do Facebook, porque eventualmente eu vou fazer alguma coisa aqui. E aquilo acaba sendo levado como segunda categoria, né? Bom, na verdade isso é um problema ou não. Porque assim, primeiro você tem que saber se o seu público está nas redes sociais, porque tem muitas igrejas em muitos lugares que as pessoas não têm tanto acesso à internet, ou se tem, não tá lá no Instagram, ou não é o primeiro lugar que ela acessa. Então talvez você não tenha mesmo que usar tanto esforço, né, se engajar tanto ali, porque você não vai colher nenhum resultado. Mas já existem outras igrejas que estão em lugares onde toda a igreja está nas redes sociais, e ela também faz esse trabalho, às vezes, de só marcar território, o que é lamentável. Né? Então, assim, eu acredito que as redes sociais não devem ser a primeira preocupação da igreja, de maneira nenhuma, porque a igreja trata ali de relacionamento de quem está lá, né, de quem está perto. Mas ao mesmo passo que eu sei que tem igrejas que abençoam pessoas do mundo inteiro, pessoas que estão muito longe, e que o conteúdo chega para eles também. Então, na verdade, na hora de você fazer o conteúdo, você, igreja, na hora de fazer o conteúdo, você precisa saber quem que é o seu nicho, você precisa saber qual que é aquele conteúdo que você vai ter que fazer, porque não dá pra gente definir, da mesma maneira que não tem como a gente definir um perfil único de igreja, né? Cada igreja tem um jeito, cada igreja tem doutrinas, regras e tem um perfil, uma personalidade, tem uma característica do pastor, do líder. Isso é normal, porque as pessoas têm essas características, elas vão se identificar com um lugar e outro. Claro, então, assim, são pessoas diferentes, personalidades diferentes. As redes sociais servem para públicos diferentes, de maneiras diferentes. Então, tem alguns momentos que o conteúdo tem que ser mais abrangente. Eu acompanho igrejas que eu nunca fui, e quando elas postam um vídeo eu assisto, quando elas postam alguma coisa, muita gente consome que nunca foram na igreja, porque a igreja tem essa visão de ir além. E eu acredito que isso está muito conectado com o propósito da igreja, né, de ir além mesmo. Mas caso não seja essa a função do perfil daquela igreja, ela tem que trabalhar bem no que ela for fazer. De repente, aquela igreja só precisa de um perfil informativo. Né? Aí ela já vai ter mais dificuldade de colocar o conteúdo dela, porque talvez ela vai só falar qual que é o horário do culto, que dia que vai ter uma santa ceia, que dia que vai ter um louvor com alguém especial. Então, assim, eu acho que o conteúdo também não é o mesmo para todas as igrejas. Eu acho que as igrejas têm que parar e refletir. Esse momento de reflexão é que falta, né? Falta a igreja olhar para as redes sociais com uma atenção assim, especial. Falar, não, o que nós vamos comunicar, o que a gente pode fazer com essa ferramenta. E hoje em dia não é mais algo que está fora da mão deles, né? Tipo, hoje em dia a gente consegue todo tipo de informação a respeito de redes sociais de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito fácil. Então, não é difícil elaborar um conteúdo que vá de encontro com a pessoa que eu estou tentando me conectar ali, né? Claro que a igreja, quando ela tem um perfil na rede social, ela tem que tomar uma série de cuidados de como ela se posiciona, o que ela fala, porque uma coisa é você falar dentro da igreja, outra coisa é você falar na internet. Então, assim, a igreja tem que ter uma preocupação desde aí, desde o que eu vou falar, o que eu não vou falar, o que eu vou responder, o que eu não vou responder. Então, assim, a igreja tem que ter vários filtros, etc. Mas eu acho que a igreja tem que se preocupar com rede social. Enquanto ela quiser só marcar território ou só fazer um perfil, ela vai acabar passando batido, vai acabar virando só mais uma postagem que rolou ali quando eu deslizei o meu dedo, não vai mudar a vida de ninguém, não vai acrescentar nada para ninguém. Mas aí é o mesmo princípio, porque se você traz uma mensagem pessoalmente para uma pessoa despreocupado, de maneira assim, desconectada de o que aquela pessoa precisa, você vai passar pela mesma situação na vida real. Você vai acabar entregando uma mensagem para alguém que não está interessado em ouvir e vai ouvir outra coisa. Tá, beleza. Mas vamos lá. Eu sinto hoje que as igrejas têm usado redes sociais de maneira informativa. Basicamente, a maioria absoluta dos perfis que eu conheço, o feed do Instagram não serve para nada mais do que comunicar aquilo que está acontecendo no dia a dia. Mencionei ali atrás que raramente eu vejo conteúdo, algum tipo de conteúdo relevante. E aí entra um problema, porque hoje o WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo é do nosso querido Zuckerberg. E a cada dia que passa, os algoritmos eles são refeitos, redesenhados para que eles determinem quem vai visualizar o seu conteúdo. Não sou eu que determino, a menos que eu vá ativamente ali
e ativo uma notificação, quem vai determinar o que eu vou assistir, o que eu vou consumir, são os algoritmos. E aí é um tiro no pé da igreja usar rede social para transmitir informação. E transmitir informação não gera engajamento. E hoje o que gera aquele perfil, aquela publicação chegar no meu feed é engajamento. Se aquele perfil ele não tem um engajamento relevante, isso não vai chegar até mim. Recentemente, a última alteração que teve, se não me engano, mês passado, no algoritmo do Instagram, por exemplo, me corrija se eu estiver enganado, Ronis, mas me parece que eu fiz uma postagem, apenas mais ou menos ali 10% do meu público vai visualizar esse conteúdo. Se desses 10% eu tiver um engajamento razoável, progressivamente isso vai sendo distribuído para mais dos meus seguidores. E se é uma informação relevante, não vai gerar tanto engajamento assim, isso não vai chegar até o meu feed. Recentemente não, na última assembleia, por exemplo, que teve lá na IBC, a postagem de convocação que a IBC fez falando sobre a Assembleia Geral, eu recebi uma semana depois. Eu só participei da Assembleia porque no final de semana anterior eu estava lá, eu sabia o que estava acontecendo. Eu estava na comunidade. E aí? Como fica essa situação? A igreja vai entregar para o Facebook, para o Instagram, a determinação de quem vai ver ou quem não vai assistir, quem não vai visualizar o meu feed? Olha, primeiro que assim, se a igreja está fazendo um conteúdo apenas informativo, corre um sério risco do perfil da igreja até morrer. Porque se ela apenas vai colocar lá as informações que ela vai ter durante a semana, que horário que tem culto, que horário que não tem culto, isso realmente não gera engajamento. Ninguém vai responder, ou dificilmente vai responder só se tiver alguma dúvida. Então, assim, o ideal é gerar engajamento através de coisas que as pessoas respondam, que as pessoas queiram curtir, que as pessoas queiram compartilhar. Porque se eu só ler o horário do culto, talvez eu nem dê um like porque eu só precisava daquela informação. E de fato eu não gostei, eu só me informei. Sobre o algoritmo do Instagram, assim como do Facebook, é muito curioso porque eu acredito, apesar dele ser um problema para a maioria das contas do Instagram, isso realmente diminuiu muito a visibilidade, que não é mais orgânica. Né? Em um outro momento, antigamente, se eu seguisse 80 pessoas e todas elas postassem fotos, eu iria ver as 80 fotos na ordem cronológica em que elas foram postadas. Saudades desse tempo. Hoje em dia a gente vai ver o que for relevante e isso vai passar por vários filtros ali e o algoritmo vai me entregar somente o que ele acha que eu preciso, que eu quero ver. E, ao mesmo tempo, isso não está de todo errado, porque, de certa forma, essa maneira do Instagram funcionar é quase bíblica, sabe? É relacionamentos de verdade. Ele quer relacionamentos de verdade. É como a gente trabalha na linguagem da igreja, né? A gente quer um relacionamento verdadeiro com Deus. O Instagram quer pessoas que se relacionam verdadeiramente. Então ele vai colocar empecilhos, ele vai colocar dificuldades em quem gera conteúdo sem engajamento, porque ele vai falar, não, essa pessoa não precisa nem estar aqui, porque ninguém vai querer comentar essa foto que ela publicou. Né? Isso é um problema. Não, mas agora eu preciso fazer uma interjeição. Olha só, uma interjeição não, um parêntese aqui. Não, tá. Você fez uma analogia com essa questão de relacionamento de verdade, mas essas métricas de engajamento, e você usou muito essa palavra, e na verdade é a palavra que a gente enxerga quando a gente busca e estuda sobre o assunto, engajamento, não é muito superficial esse engajamento ser basicamente um clicar que gostou ou uma reação com qualquer outro ícone, né? Acho que no Facebook existe outros ícones de reações, ou um comentário, ou então um compartilhamento. Por que eu estou falando isso? Porque alguns estudos já mostraram que existe um número de reações que elas são automáticas. Sim. Então, eu entendo que vão ter pessoas que vão enxergar um determinado conteúdo e a natureza humana da pessoa é se engajar com aquilo, seja querendo saber mais, seja querendo passar aquela informação para frente, seja querendo expressar a sua afeição por aquele texto, por aquela imagem, por aquele vídeo, alguma coisa assim.
Mas a maior parte não, perdão, na verdade não é a maior parte, mas uma parte considerável dessa reação, desse engajamento, para usar nesses termos que você está colocando, ele é automático. Ele é o passar o dedo e automaticamente clicar num like, Sim. e automaticamente clicar num compartilhar, e automaticamente clicar num reaction. Assim, então, até onde que esse engajamento ele é de fato uma representação de uma... eu vou usar a mesma palavra, de um engajamento daquela pessoa com o conteúdo de fato. Mas acho que tem um complemento dessa pergunta, Fabrício. O que é engajamento para o Instagram, para o Zuckerberg? O que é um engajamento? É dar um like, é comentar, é conversar, é direct, é o quê? Exatamente esse o ponto. Like não é engajamento. Não que não seja, é um engajamento também. Mas para a gente conseguir visualizar melhor, né, vou voltar para a analogia que eu gosto de analogias. O like é como se fosse um bom dia que você dá para alguém. Se você passou, outra pessoa passou, falou bom dia, bom dia. Você se relacionou com essa pessoa? De certa forma, né? Você cumprimentou, você olhou, você deu bom dia. Mas aquilo não tem um é. cara que passa e nem dá bom dia. Tem uns que nem dá bom dia. Então, assim, o like é bem superficial. Então, assim, a curtida realmente não representa muito. E pra gente falar de engajamento, é quando o assunto bate e volta, né? Quando você tem alguma resposta, que não é só um like, né? Às vezes é um comentário, às vezes é uma pergunta, às vezes é uma dúvida, às vezes ela marca alguém, às vezes ela chama alguém para ver aquele assunto, fala, olha aqui, vamos comigo nesse evento, ou então, olha só, era sobre isso que a gente estava comentando aquele dia. Então, assim, quando o assunto rende, né, o assunto vai e volta, é engajamento. Porque engajamento é quando eu não só, tipo, passei e vi, não só dei bom dia para a publicação, como me relacionei com ela. Eu fui lá, comentei, eu marquei alguém. Então, essas questões que a gente pode usufruir nas redes sociais, de entrar em contato com outra pessoa que a gente quer mostrar um assunto, ou a gente tirar alguma dúvida com o perfil, né, perguntar algo para a igreja, para o dono da página, essas coisas todas são de fato engajamento. Like, infelizmente, a gente não consegue mensurar quanto que você está atingindo o seu público por like, porque é quase que automático mesmo para todo mundo. Deixa eu emendar então uma coisa com relação a isso aí. As redes sociais são os melhores canais para que esse engajamento com a igreja aconteça? Sempre o canal que o público estiver usando é o melhor canal. Em um outro momento, na época da TV, eu lembro que tinha umas questões parecidas das igrejas ficarem se perguntando se elas deveriam ter um programa na TV, se elas deveriam ter um horário na TV. E aquela era a questão do momento, porque a gente ficava, não, mas eu não quero falar com o Brasil inteiro, eu preciso falar com a minha igreja, eu não quero entrar, né? Era um investimento alto. E aquele era o veículo do momento. E o rádio passou por isso, revista passou por isso, o jornal passou por isso. Sempre o veículo de comunicação da vez foi uma preocupação para a igreja, né? Assim, a igreja deve se posicionar lá ou não. E é o que a gente sempre fala. Algumas igrejas sim, algumas igrejas não, algumas igrejas de uma maneira, algumas igrejas de outra. Mas eu acho que é fundamental que a igreja esteja sempre no canal que a pessoa está usando. Se a minha igreja hoje fizer um programa na rede TV, no sábado, 3 horas da tarde, qual é a chance de eu me programar para gravar, assistir esse programa? Nenhuma. Agora, se a minha igreja postar um vídeo no YouTube, eu vou receber uma notificação no meu celular, a chance de eu consumir o conteúdo que a minha igreja fez, ou a pregação que ela postou, ou qualquer coisa que ela produziu é muito maior. Então, se as redes sociais hoje é onde as pessoas gastam mais tempo, a igreja tem que estar nas redes sociais. Se amanhã mudar de rede social, começar a ter uma nova, ou sei lá, surgir uma nova ferramenta, um novo recurso, alguma coisa assim, a gente migra igual todo mundo migra, porque a maneira de evangelizar mudou, a maneira de pregar, a maneira de se relacionar mudou. Então, à medida que as coisas vão mudando, vão acontecendo, a igreja tem que ir junto, né? Eu acredito que seria um princípio totalmente de Jesus mesmo, de fazer sempre onde as pessoas estão, nas multidões, e alcançar onde ele puder levar a mensagem que a igreja tem que levar. Apesar de eu particularmente não ser um ávido usuário, né, de redes sociais, eu gosto da ideia de encher as redes sociais com conteúdo de boa qualidade, de ter uma presença maior de igrejas, mas uma presença de qualidade, né? Uma presença com excelência e tal. Então, caminhando para o encerramento aqui. Rones, imagina que uma igreja está querendo
criar ali o perfil dela no Facebook, no Instagram, então já tem o perfil criado, já está com o território marcado ali, e ela quer iniciar um trabalho. O que ela deve fazer? Uma dica de pontapé inicial, assim. Ela começou, já tem a conta criada, o que ela precisa fazer para poder ser bem-sucedida, ou então pelo menos começar a caminhar de forma bem-sucedida nessa área? Bom, eu acho que não seria um pontapé, seria um conjunto de jogadas aí para esse início, porque é mais de uma coisa que dá para fazer quando você está começando uma rede social, e são coisas que tem que acontecer simultaneamente. Eu não posso me preocupar em fazer uma coisa só e não fazer as outras, porque acaba não funcionando. A princípio, o ideal é você se preocupar com o seu feed, né, com o seu conteúdo. Mesmo que a sua ideia seja só informar as pessoas do que vai acontecer na igreja ou do que aconteceu, planeje esse conteúdo de uma maneira interessante, de uma maneira que a pessoa possa ver e gostar, né? Se você é o tipo de conta que posta fotos da igreja, posta fotos de eventos, faz cobertura de eventos ou faz só menção de coisas que ainda vão acontecer, todas essas coisas que as igrejas tradicionalmente usam as redes sociais são muito positivas, mas elas não funcionam quando elas não são pensadas. Então, tirar um tempo para você pensar o seu conteúdo é fundamental. E nem que seja uma vez por semana, fazer uma postagem que tenha a única intenção de ser positivo, né? De ser algo que as pessoas vão ver sem estar ligada a nenhum horário de culto, né? De fazer algo com conteúdo. E sim, a igreja tem muito conteúdo para passar em todo lugar que ela tiver. Então, a própria Bíblia ali, o próprio sermão, a própria lição de célula, a campanha que a igreja estiver lançando no momento, tudo isso é assunto para as redes sociais também. Mas assim, para ela ser relevante, para ela ter uma interação maior, tem outras coisas que ela pode e deve fazer. Uma delas é responder às pessoas, né? Sempre que uma pessoa perguntar alguma coisa para a igreja, sempre que alguém interagir com a igreja, responda. Se a pessoa postou uma foto e marcou a igreja, curte a foto, vê quem postou na localização que a igreja está, porque isso tudo cria essa ideia de relacionamento com a igreja também. Então, sempre que possível, criar, a partir da igreja também, um contato com o público, a partir da igreja, uma interação, e não ficar esperando que a pessoa só curta a página, sabe? Se a pessoa mencionou a igreja, se a pessoa perguntou para a igreja, responda rápido, seja eficiente, seja ali dando o seu melhor nas respostas. Outra ferramenta muito boa que tem em todas as redes sociais é o Story. Então você pode fazer vídeos que levem para o feed. Essa ferramenta está sendo pouco explorada, ela pode ser mais explorada pelas igrejas e ela também é muito eficiente para informar. Então, de repente, você precisa só falar alguma coisa a respeito de horário de evento, você pode usar o Story do Instagram em vez de fazer uma postagem que vai ficar ali muito mais tempo, sendo que a pessoa precisa ver aquilo nas próximas 24 horas. Né? Então, ele tem um período ali que é mais eficiente de ser mostrado. Uma coisa que é muito importante é a igreja também não falar em crentez, né? Não usar só jargões que só crente entende, porque senão aquele público que pode passar pelo feed, que pode vir a entrar na página da igreja, pode muitas vezes até se ofender, né? Eu conheço igrejas que usam termos como hoje esse é o mês de resgatar os perdidos. Uhum. Né? Se eu não faço parte da igreja e leio um texto desse, eu falo, sabe, não pega bem. Então isso também é uma série de cuidados que a igreja tem que ter para se tornar uma maneira de inspirar as pessoas, de atrair as pessoas, de abençoar as pessoas e não só de marcar presença. Tá. Rones, uma pessoa que não tem conhecimento técnico, que não tem formação em redes sociais, ela consegue fazer um trabalho relevante nas mídias sociais? Não. Definitivamente não. Bom, a pessoa pode não ter estudado redes sociais, mas provavelmente ela já usa. Então algumas coisas a gente já sabe, já entende um pouco de como usa, de como faz ali o conteúdo, de como responde, etc. Mas não é o suficiente quando a gente está falando do perfil da igreja. E também não é o suficiente quando a gente está falando do perfil do próprio pastor, né? Porque é muito importante que ele saiba se colocar, que ele saiba o que postar, porque ele ali é a figura que representa a igreja, que está se comunicando com a igreja. Então a questão de alguém que é totalmente alheio, né, ou que está iniciando agora nas redes sociais, partir desse ponto sozinho é muito arriscado, né?
E existem vários lugares na internet, vários sites com vários textos, artigos, que tem até livros sobre isso, que a pessoa pode estudar e pesquisar antes de começar um trabalho nas redes sociais. Eu acho muito importante, porque às vezes no calor do momento, às vezes a gente está respondendo ali, a gente esquece que estamos respondendo como igreja, e a gente dá a resposta que eu, por exemplo, estou respondendo pela igreja, eu dou a resposta que eu daria, né? E quando eu trabalhava na comunicação da Central, muitas vezes a gente lia ali uma postagem que alguém fez, e um respondia de um jeito, outro respondia de outro, e a gente procurava a forma ali de como a igreja iria se posicionar naquela questão. Porque para a igreja, de fato, se colocar numa situação complicada é muito fácil, né? Hoje em dia as pessoas tiram print de uma resposta que foi mal dada, ou que foi feita de uma forma inadequada, isso já pode pesar negativamente para a imagem da igreja como um todo. Então a igreja tem que ter uma preocupação mais profissional, sim, em como responder, em como fazer o conteúdo, alguns assuntos que a igreja precisa se posicionar, outro que ela não pode se posicionar, não faz parte, né? A gente não quer, às vezes, entrar em assuntos políticos diretamente, a gente não quer entrar em algumas polêmicas, e não é porque a gente não quer falar disso, é totalmente saudável, mas a gente não quer deixar um registro virtual da opinião que a igreja tem, sendo que às vezes é apenas a opinião de uma parte da igreja, ou a opinião do pastor. Então toda essa questão de conteúdo, ela não pode ser feita só por alguém que acha que pode responder pela igreja. E isso também vai em vários aspectos, nem nos comentários, nem nas postagens, e toda essa comunicação ela tem que ser feita de uma maneira estratégica, e para fazer algo estratégico tem que ser por alguém que entende um pouco. O próprio Instagram, o próprio Facebook dá relatórios sobre que hora o seu público entra, que hora o seu público não está na internet, qual que é o melhor momento para você fazer uma publicação. Né? Hoje a gente tem dados que diz que os primeiros 20 minutos de uma publicação define se ela vai ser bem sucedida ou não. Porque se ela der aquele tiro de largada e ela já se queimar ali nos primeiros 20 minutos, ninguém viu, postou num horário que não tinha ninguém acessando, postou no meio do culto, estava todo mundo na igreja, os primeiros 20 minutos ali passou sem interação, provavelmente ela não vai aparecer para mais ninguém. Olha o indicador aí, postou no meio do culto e bombou, significa que o culto está com problema. Ah, com certeza, vale esse teste, mas não recomendo para ninguém, pode ser frustrante. Mas essa questão toda de conhecer o seu público, saber em que horário que ele entra, em que horário que ele interage e o que ele quer ver, isso normalmente é feito por alguém que gosta de redes sociais. Na verdade, eu acho que futuramente todo mundo vai entender mais, mas nesse momento talvez as pessoas não estejam tão preocupadas com isso. Vale a pena uma consultoria, vale a pena um estudo mais apurado, vale a pena procurar artigos, sites, livros, porque tem muito material, tem muita igreja fazendo coisa bacana, então é muito importante que seja feito assim, com critérios bem elevados de excelência mesmo, todo o comportamento da igreja nas redes sociais. Em resumo, se quiser fazer, tem que fazer bem feito e fazer de forma profissional, né? Se é para ter só um sitezinho em flash de restaurante, deixa para lá. Melhor não fazer. Leva para a vida, né? Essa regra, assim. Se vai fazer, vai fazer o melhor possível, com o máximo de excelência em qualquer coisa, principalmente quando você estiver respondendo pela igreja. Rones, obrigado pela disponibilidade, por abrir esse espaço na agenda aí. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço.